Fala galera, hoje eu estou aqui na fundição Ferro e Ferrugem com o Diogo e a gente vai falar um pouquinho sobre fundição e esse é o primeiro vídeo da série Fundição. Então vai ter bastante coisa nessa série, a gente vai falar das borrachas, das ceras, um pouco do processo de fundição, a gente vai mostrar um tubo fundindo na íntegra, como é que faz o processo de lavagem e até o processo de montagem da árvore de cera também, é bem interessante. Então acompanha a gente aí, se você não se inscreveu no canal, já vai lá e se inscreve no canal, dá um joinha aí pra gente também e a gente vai começar esse primeiro vídeo da série. Então, vamos lá Diogo, conta um pouquinho pra gente como é que funciona a fundição e também, normalmente, os problemas que aparecem durante o processo de fundição para a gente já começar a evitar esses problemas, isso é muito importante, tá? Quais são os maiores problemas que a gente tem na fundição hoje, quando o cliente chega com a peça na sua mão? Então, normalmente, Thiago, o que acontece espessura é o primeiro fator assim que a pessoa às vezes quer reproduzir, né? Que a fundição nada mais é do que você reproduzir uma peça que você não quer produzir à mão. Então você tem que pensar com a cabeça de produção e não com só fazendo uma a uma mão. Então você tem que pensar nos fatores. A confecção do molde para produção, ela tem outros fatores que a gente tem que levar em consideração. Sim, sim. Tá. Então um dos fatores, o primeiro desses fatores é a espessura. Espessura, assim, a gente costuma trabalhar para não ter erro, o ideal é trabalhar entre 0,90 e 0,80. Isso, lógico, que dependendo do tamanho da peça, do intrincamento dela, quantos detalhes ela vai ter. Para não ter problema de fluidez da cera na hora de tirar a cera. Fluidez da cera e do metal. E do metal, a gente tem que pensar sempre nos dois, né? Então peças pequenas a gente consegue ter 0,90 mínimo de espessura, em alguns casos muito específicos, um pouquinho menos talvez. Sim. 0,7, 0,8, mas tem que ser analisado caso a caso, né? Exato, e isso também varia muito de acordo com o maquinário que você tem disponível na sua fundição. Interessante. Então hoje tem fundição que tira a garra para pedra, né, para cravação, de 0,50, 0,5. Bem fino, é bem fino. Então isso vai de acordo com o teu material disponível, o teu maquinário disponível. Quando a gente funde também prata, latão, bronze, o cobre, até mesmo ouro, muda também essa questão da espessura. Muda um pouco, mas isso tudo tem a ver com o canal de injeção também. Né? Isso é importante. Porque se você fizer uma boa alimentação, bem dimensionado, pensando em todo o contexto, que a fundição é um processo que ele tem muitas variáveis. Né? A gente tem muitas variáveis dentro da fundição. E tem temperatura, espessura, tudo isso daí. O canal de injeção é um problema também, a questão de porosidade na fundição. É causado também pelo canal de injeção? Sim, o mau dimensionamento do canal de injeção. É aquilo que eu falei das variáveis, né? O canal de injeção porque você tem que pensar que tem que injetar e tem que depois a cera tem que sair para depois entrar o metal novamente. Então, quando vai para o forno, tem um problema do desceramento. Se ele não fizer a desceração da forma correta, pode ficar resíduos e aí causar problemas na função. Exatamente. Inclusive, dependendo de onde tiver o canal de injeção, ele pode criar uma barreira para a entrada do metal, que o metal entra com muita velocidade, temperatura. Então, o posicionamento do canal de injeção é importante. Muito. E em muitos casos, eu imagino que deve ter mais de um canal de injeção também, né? Sim. Mais de espessuras diferentes. Canais então, auxiliares. Legal, então a gente tem a questão da espessura, então quando for fazer uma matriz a gente tem que se preocupar com a espessura, isso é importante. Tem que se preocupar, a posição do canal de injeção, normalmente o Diogo orienta os clientes quando vai colocar o canal de injeção, em alguns casos eu imagino que ele até coloque aqui os canais de injeção para ficar da forma adequada, tá? Eu acho que cada fundição tem a sua receita. Então eu acho que sua maneira, legal. Exato. Isso é importante. De acordo com o maquinário que possui. Isso é importante. Por isso que ele orienta o cliente, dependendo do tipo da peça, ele orienta da forma correta. Qual que é um outro problema que às vezes acontece quando o cliente chega com uma peça que não está muito correta para fazer o molde? Outro problema é o lance da sobreposição de peça, fio com chapa, peça oca. Então você pega uma peça, por exemplo, faz a gente já tinha falado da espessura, né? Então a pessoa ela quer fazer uma parte oca e essa parte oca tem um vão que entra a borracha vai entrar. A gente vai fazer uma bola. Certo. Então eu não posso trazer essa bola fechada para você. Se você trouxer a bola fechada, ela vai ser uma bola maciça, né? Você tem que pensar sempre no negativo. Então eu não posso fazer um furo nela que não vai sair oco. Não, porque você tem que imaginar que o furo ele vai ser só um pino
Entendi. Né? O silicone ele vai entrar dentro dessa bola e não vai ter como sair. Entendi. Então tem que pensar que na hora de desmoldar, Exato. o silicone vai ficar preso na matriz. O pensamento de você pensar sempre como uma forma, um negativo. Então, né? quando a gente pensa numa peça, numa dimensão de uma bola, a gente pensa em fazer então 2 metades. Sim. Claro. Pode pensar uma parte de fazer encaixes. Ah, legal, isso é interessante. Então, já que você vai fazer a peça por partes, tenta fazer uma forma de guia. Então, se imagina a bola, eu tenho 2 lados, um lado eu coloco o pino e outro lado eu coloco uma argola, uma charneira para guiar esse pino. Aí eu consigo fazer a guia perfeita e aí depois eu faço a soldagem, acabamento e tá tudo certo. Outra coisa então, também, Thiago, que eu até te mostrei num caso ali, às vezes você pode montar a peça na cera. Legal, é uma dica também. que assim, muita gente às vezes não chega a pensar nisso, mas você quer fazer a peça oca, mas ela tem um espaço, por exemplo, não para sair o silicone, mas, por exemplo, o gesso. Legal. Na hora de você, né, o papel do gesso como forma, né, que é o revestimento de função, ele vai servir como um negativo. Legal. Então, dependendo de como você soldar, por exemplo, essa bola oca, vamos supor que ela é vazada. Só que para injetar uma bola oca, de um lado é lisa, do outro lado é toda furadinha. Entendi. Você não consegue injetar, mas você faz em 2 metades. Solda na cera junto, que você perfeito. Facilita, porque a função você tem que pensar Legal. sempre que é um processo de produção. Legal. Então, eu gostei da dica porque aí, se são peças grandes e vai ter que fazer muita montagem, às vezes a gente acaba se perdendo nas montagens. Exato. Então a gente funde a própria peça em partes, pede para o fundidor juntar ela na cera, que aí ela vai ficar sem emenda, sem aquele problema de mancha de solda, que às vezes acontece, e ela vai sair íntegra. A peça vai ser uma peça única, vai ter as emendas só da cera, mas aí é questão de acabamento e fazer os ajustes finos. Como também o jito é uma questão de acabamento, né? Legal. A função você sai, corta a árvore, né? A gente Legal. desmonta e fica o canalzinho lá que... Uma coisa que me perguntam muito, por que eu levo a minha matriz e quando a matriz volta, a minha peça piloto volta, ela volta com um fio soldado nela. Eu não quero que solde, mas por que acontece? O que a gente tem que fazer? É o que a gente estava falando sobre o canal de injeção. A gente tem que estudar o melhor posicionamento, né, desse canal de injeção, a gente dimensiona isso daí e às vezes... Normalmente a pessoa gosta de guardar a matriz, né? Legal. É importante porque se acontece alguma coisa com a borracha, você tem a matriz. Mas sempre a gente tem que soldar não tem outro jeito de fazer, tem que soldar o canal de injeção na peça. Não é que não tem outro jeito, você pode colar, né? Existe até aquela solda fria, que o pessoal chama que é solda de estanho, dependendo do que vai fazer. Mas aí pode correr o risco de mexer na hora que está fazendo o molde. Exatamente. O ideal é soldar. Entendi. Existem outras formas? Existe. Inclusive eu posso abrir direto no canal, na própria borracha, mas não é o ideal, porque como eu falei, o canal de injeção ele tem que ser bem dimensionado. Então nada como você já estudar e já colocar ele onde vai ser, não abrir na borracha, aí vai ficar aquele canal todo facetado, quebrado. Que aí pode causar problemas de porosidade e outras coisas. Exato. Uma outra coisa também que alguns alunos me perguntam leva a peça para fazer o molde e a cópia volta muito menor. Isso é retração, né? Retração. Como que a gente calcula essa retração? Qual que é a média de porcentagem? Eu imagino que deve ter variações por conta do tamanho da peça, né? As peças de maior volume, elas contraem mais, né? Por exemplo, um anel quadradão, grandão, assim, bem... Ele vai reduzir bastante. Ele chega a reduzir quanto? Tem peça, isso também é outro fator, que são os tipos de silicone, né? Porque tem silicone que reduz mais e tem silicone que reduz... Por que acontece? Por que reduz? Quando você faz a vulcanização, o silicone ele fica sob pressão na peça para poder, inclusive, copiar todos os detalhes. Certo. Né? Então, às vezes um carimbinho, um furinho que você deixou na tua matriz, ele vai marcar lá. Aí vai falar, pô, tá saindo um furo em todas as minhas peças. Aí você vai olhar na matriz e tá lá. Tá, entendi. Então o silicone, para poder copiar, ele está sob pressão. Quando você remove o molde, a matriz, o silicone ele relaxa. Então essa é a contração. Por isso que tem a retração na peça. Então uma peça grande, ela chega a retrair quanto? Uma peça pesada? Eu já peguei casos assim de 8%. 8% é bastante. É bastante. Então o que tem que se fazer, assim, por exemplo, existe também, por exemplo, a gente tem existe hoje no mercado, que eu tenho conhecimento e faço acesso, 3 tipos de silicone, né? Tem o silicone líquido, que é o que não retrai nada, que ele é catalisado. O silicone frio. Ele é frio, você não vulcaniza, ele não retrai, ele tem suas dificuldades para alguns tipos de máquina de injeção,
mas ele funciona bem. Funciona perfeitamente. Eles veio Legal. sendo aperfeiçoado devido à Entendi. necessidade das matrizes que estão sendo feitas Certo. em resina, né, que é a prototipagem. Em termoplástico. Certo. Mas o silicone que a gente usa também é um silicone que usa para prototipagem, que é o que vulcaniza com uma temperatura menor. Esse silicone ele reduz menos. Então você vulcaniza ele numa temperatura menor, Isso. logo ele não pressiona tanto a peça, então ele consegue se moldar na peça Exatamente. sem ter tanta perda Exatamente. das proporções aí da redução. O que Legal. tem que se fazer, eu acredito que quando você vai fazer 2 peças, você vai copiar, vou fundir, vou reproduzir 10 peças. Você não precisa se preocupar tanto, por exemplo, com medida de tamanho de anel. Né? Porque Sim. tamanho de anel você ajusta, porque você vai tirar o molde e ele vai reduzir. Só que depois você vai lixar e ele vai aumentar. Dá para regular. Então, agora, você tem uma linha de produção onde você vai ter uma grade daquele modelo de 10 tamanhos, 15 tamanhos, aí você tem que fazer, normalmente eu faço isso junto, né? A gente programa fazer vários moldes para variar com vários menos. tamanhos. Isso, variar. Então eu imagino que a gente deve ter problema de retração quando a gente fala de caixa de Pedra é o que Então- mais pega, inclusive devido às garras. Né? Ah, tá. Então é importante. Eu vou fazer a matriz, eu calculo um mínimo de retração que pode variar entre 7% e 10%. Não, até menos. Até Tem menos? retração de 3%. Ah, então aí é bem específico. Então é É legal. específico de acordo com o tamanho da peça. Então é legal bater um papo com o fundidor, mostra o modelo que você está criando e pergunta para ele qual que é o ideal dessa retração e já faz um cálculo maior na peça. Então imagina que uma peça de 1 centímetro, ou melhor, você queira que ela fique com 1 centímetro final. Se ela tiver 5% de retração, então você vai fazer ela 1,05, para quando ela fundir e dar acabamento, ela ficar com 1 centímetro, que é o que você espera. Então é ideal você ter esses cálculos de retração antes, para não ter problema. De repente já comprou as gemas antes, e aí você faz a produção e a produção inteira fica menor do que o tamanho da pedra que você tem. Aí vai ser um grande problema. Então bom pensa na questão da retração antes e evita o problema. E aí vai para a produção e já está tudo calculado da forma correta. Qual que é um outro problema que às vezes aparece aqui para você? Bom, a gente já falou de Foi tudo? Então relaxa, então corta essa parte. A gente está falando de nível Brasil, então deve ter vários estados, várias pessoas que estão vendo esse vídeo. Tem que procurar um fundidor aí na sua cidade. Se você estiver em São Paulo, entre em contato com o Diogo. É uma excelente fundição. Eu já conheço o Diogo há mais de 18 anos. E inclusive o Diogo ele deu continuidade ao trabalho que o pai dele começou há muitos anos atrás. Então é uma fundição de qualidade, eu conheço, recomendo. Vou deixar aqui no link abaixo a descrição, vou deixar o e-mail da fundição do Diogo. Então se você quiser fazer algum orçamento, algum trabalho, alguma coisa específica, manda um e-mail para o Diogo. Quem vai te atender normalmente ou é o Diogo ou é a Cleo, tá? Pode ser que tenha alguma mudança também de funções, então pode ser outras pessoas que vai te atender. Mas enfim, manda um e-mail para o Diogo, agenda uma visita com ele, tira algumas dúvidas, eu acho que ele vai te orientar, acredito que ele te oriente da melhor forma possível. Hoje o Diogo ele se especializou muito na fundição do latão, do bronze e na prata. Isso são metais complicados de trabalhar. E ele conseguiu atingir uma qualidade muito, muito alta nesses metais. Então vale a pena fazer um teste, bater um papo com o Diogo, principalmente se você vai fazer uma grande produção. Legal? Então, tiver dúvida, manda pra gente aqui embaixo no comentário. Diogo, obrigado por receber a gente aqui na fundição. Estou à disposição aí. Nos próximos vídeos a gente vai mostrar um pouco mais da fundição aqui do Diogo, então você vai ver os processos de confecção do molde, confecção na hora que a gente monta a árvore de cera, revestimento, a parte de fundição, vai ter tudo nessa série. Então acompanha a gente aí, manda para os amigos aí também, compartilha com todo mundo. Gente, grande abraço, até o próximo vídeo.